Olá, boa tarde. Meu nome é Maria de Fátima, psicóloga no Instituto Olhos da Maçã e na Clínica Lotus Psicologia. Hoje a gente vai estar apresentando sobre os fundamentos da psicologia analítica, fazendo o apontamento dos complexos paternos, as psicoses e a esquizofrenia, tá? Esse é o módulo da saúde mental do Instituto Olhos da Maçã, /2020. A gente vai estar iniciando com alguns conceitos básicos. Primeiro, o que é complexo, depois apresentando o que é inconsciente, né? Porque um surge a partir do outro, certo? Então, isso ajuda a gente muito para a compreensão e prática clínica de patologias e conteúdos da saúde mental, tá? Então, o que são os complexos, né? Jung afirma que o complexo é nada menos que a representação do fenômeno característico da vida da psique, que constitui a sua estrutura e que, portanto, é em si um componente sadio da psique. O complexo, então, ele faz parte, né, dessa estrutura psíquica, segundo Jung, e que, por ser da estrutura, é um conteúdo sadio, muito natural do ser humano, né? Esses vídeos, eles vão estar, esses slides vão estar sendo bandados para vocês juntos com alguns materiais complementares, certinho? Só para esclarecer. Então, os complexos são vistos como parte estruturante, né, desse conteúdo psicológico do ser humano. Como são conferidos os complexos na psique, então? A tendência do complexo é relativamente autônoma, né? Se personaliza na psique e explica a atuação extremamente pessoal da persona, a ponto do seu sentir-se em dificuldade frente à questão de sua verdadeira personalidade. Então, o complexo, ele tem essa característica autônoma, né? E essa autonomia, ela caracteriza por não se submeter à vontade, desejo ou nenhuma ordem. Ela é uma força, né, uma energia psíquica muito grande, né, que acaba por ter autonomia em vários aspectos do comportamento humano. E aqui a gente vai conferir que ela também vai tendo interferência na persona, né, e acaba aqui apresentando divergência, né, no cotidiano e na personalidade da vida do sujeito, certinho? Jung vai então estar apresentando o complexo, e para ele chegar nesse conceito, ele primeiro estava muito familiarizado com o outro, e que era o inconsciente, esse conceito, mas viu que isso era pequeno, né, no sentido assim, e não trazia, né, não abarcava a grandeza de fenômenos que ele observava dentro das suas experiências, dentro do seu trabalho psiquiátrico. Então, o inconsciente é uma coisa que vai ser considerada primeiramente. Então, vamos lá. Jung não considerava o inconsciente exclusivamente como um repositório da experiência pessoal, reprimida e infantil, mas também como um lugar central da atividade psicológica, que difere da experiência pessoal e é mais objetiva que esta, desde que se referisse diretamente às bases filogenéticas e instintivas da raça humana. Então, do que a gente está falando aqui, né? O Jung, ele está dando noção pra gente que ele considerava as elaborações do Freud, né, da ciência sobre o inconsciente, que considerava como
conteúdos reprimidos, conteúdos de aspecto infantil, né, como a instância, um lugar onde se enviava os conteúdos que a gente não tomava consciência. Ele considerava isso. No entanto, ele começou a considerar mais coisas, né? E o que ele considerou? Ele foi notando que o inconsciente tinha uma autonomia, tinha uma relevância dentro da nossa psique muito grande. Então, a partir disso, ele foi configurando o olhar para o inconsciente de uma forma muito mais ampla, né? Ele foi considerando outros complementos aí para o inconsciente, né? Então, o inconsciente foi usado pela primeira vez por um professor do Jung, né, Pierre Janet, para explicar a sintomatologia da histeria e de outras neuroses psicogênicas. Em sua primeira obra, sobre o teste de associação de palavras, Jung viu o fenômeno observável nas intervenções espontâneas da consciência, de conteúdos ligados aos complexos pessoais. Aqui, então, Jung ele estava tornando mais sólido, né, o trabalho e a apresentação do complexo, considerando então que a partir do inconsciente, a partir da referência, né, do que Pierre Janet trazia, né, que era uma sintomatologia da psicogênese, né, da formação biológica, cultural e ambiental, assim, toda essa estrutura, né, cultural. E essa influência, então, fez com que o Jung desenvolvesse a partir disso, né, o teste de associação de palavras e comprovasse que existia aí uma interferência, né, dentro da psique muito forte, e eram intervenções espontâneas, né, e que isso, para ele, fazia muita referência aos complexos, né. Jung foi conferindo que essas respostas, né, essas representações emocionais tinham um punho muito grande, né, que isso ia ampliando muito. Então, a partir daí o Jung foi desenvolvendo seu olhar, foi buscando e apresentando pra gente o conceito de complexo, né, que a gente vê hoje que realmente é bem amplo e que é bem consolidado, não desmerecendo o que foi apresentado até aí sobre o inconsciente, e pelo contrário, né, foi complementar para desenvolver e chegar no que é o complexo hoje para Jung. A priori, já é conhecido que o inconsciente é tudo o que nos é desconhecido, o que não é abarcado no nosso consciente e é conferido pelas coisas que ignoramos. Assim, para Jung, existe a constituição da psique monolítica, ou seja, formada por partes integradas e que também podem ser cindidas. Então, aqui a gente entra nesse conceito que é mais geral para a gente, é mais familiar para a área da saúde mental, para os nossos colegas, que é o fato de o inconsciente ser, essa proposta ser o que é desconhecido, né? Ser coisas que a gente ignorou, né? Além de ser coisas que a gente não conhece, mas ser coisas também que a gente acabou não utilizando. Então, resume nisso. E também acrescenta que o inconsciente faz parte, então,
uma constituição monolítica, né, que é complementada, como se fosse uma malha, né, psicológica, ou seja, uma malha de pano aí que é adicionada e retirada conteúdos, né, ou seja, assim como ela é formada e tem uma constituição una, ela também pode ser desestruturada. Então, é isso que o Jung acaba apresentando pra gente. E a partir do conceito de inconsciente e todo esse olhar, esse questionamento do Jung, ele vai desenvolvendo o conceito de complexo, né, e vendo que existe conteúdos aí que precisam ser assistidos e questionados, né, que só o conceito de inconsciente não abarca, né, e aí a gente apresenta então os complexos, né, que primeiramente eram núcleos afetivos. Os complexos são núcleos afetivos da personalidade, provocados por um embate doloroso ou significativo do indivíduo com uma demanda ou um acontecimento no meio do ambiente, acontecimento para o qual ele não está preparado. Então, ele está falando aqui do complexo, onde a gente confere que são núcleos afetivos, são cargas emocionais de cunho doloroso, de cunho significativo, né? Que o indivíduo vai acrescentando, vai configurando na sua camada de vivência e que vai demandando dele também dar conta dessas vivências, né? E que essas experiências que vai se passando, em uma hora ou outra, vão ser também requisitadas novamente. E que ele precisa passar por elas, né? De uma forma bem consciente, de estar experienciando isso, né? Para que em outro momento da vida ele passe por essa outra vivência, por uma vivência semelhante ou maior e consiga assimilar e ir ampliando, né, e amadurecendo. É uma coisa bem significativa dessa proposta junguiana, porque vai acrescentando, né, essa importância de se viver, de se experienciar as coisas, de passar né, por essa exigência da vida com atenção, com fé, com amor, né? Sendo inteiro na sua vivência aqui, né? Aqui nessa vida, assim, aqui quanto que lhe foi conferido, né? Então, é por aí que essa compreensão do complexo vai sendo apresentada e vai sendo questionada aí dentro desses estudos de saúde mental e também dentro desse conceito que é o inconsciente. O complexo, primeiramente, era conhecido como complexo de conteúdo emocional, carregando consigo as finalidades de sentimento do todo, em que todas as suas partes parecem relacionadas. Então, o que é que a gente está vendo aqui, né? Que os complexos, eles, primeiramente, eram chamados de conteúdos, de complexo de conteúdo emocional. Esse era o nome, né? Porque conferia carga emocional muito grande, né? Na experiência de entender o que é complexo, né? E que eram tonalidades de sentimento que abarcavam toda a pessoa, que tomava toda ela, né? Então, eram partes que afetavam a vida da pessoa e, ao mesmo tempo, eram partes que ora pareciam não estar nada relacionadas, mas que com o tempo foi se constatando que esses impactos na vida do paciente, eles tinham relações muito grandes, né? Que as pessoas sempre retornavam o atendimento, algum problema, e tinha algo muito central ali, né? De
de conexão assimilado, né? Então, o complexo, primeiramente, ele foi compreendido como esse conteúdo emocional, né? Até mesmo apresentando aqui pra gente que a nossa psique, ela tem uma inclinação, né, para funções primitivas, né, do emocional, daquilo que não é racional, daquilo que não é planejado, chamando a atenção da gente para ver que nós não temos apenas a parte funcional, a parte racional, né, e que existe algo aí muito forte, muito constituinte de cada pessoa, de força irracional, né, que é, no entanto, emocional, né, que a gente pode compreender como sendo emocional. E, por isso, precisam ser assistidos, precisam ser considerados. Então, isso que a gente acaba conferindo nessa ideia do Jung. Existem pares, né, de opostos quando a gente fala de complexo, né? Existe aí, então, o complexo de superioridade, de inferioridade, de castração e poder, ao de vida e morte, e ao complexo paterno e materno. Hoje a gente vai focar no complexo paterno, né, que é um complexo denso, grande, e a gente precisa estar bem atento, né? E compreendendo, né, que a gente tem essa força, né, do que não é racional, que aponta, né, para isso que é emocional, que é de uma força grande, que nós temos essa constituição aí dentro de nós, para dar atenção, para também conferirmos isso dentro da gente e questionar aqui que o sofrimento não é doença, né? A simples existência de um complexo não significa neurose, e o fato deles serem dolorosos também não significa nenhum distúrbio patológico. Sofrimento não é doença. Então, o que a gente vai observar aqui é que ter um complexo, né, ter um complexo paterno, ter essa estrutura aí, não significa, né, que ela seja ou ela apresente uma ameaça de sofrimento. Aliás, que nem tão pouco esse sofrimento ele é ruim, que ele é patológico, né? E que simplesmente questionando a gente que coisas que não são dessa parte maleável, né, que a gente consiga controlar, que também a gente pode passar por isso, né? Ou seja, o sofrimento faz parte dos aspectos que a gente vive, faz parte da nossa constituição, assim como o prazer, assim como o amor, assim como a satisfação, a criatividade, o sofrimento faz parte desse aspecto também fundamental do ser humano, que precisa ser assistido como qualquer um desses. Então, fazer uma discussão aqui dialética, humana, a respeito daquilo que constitui o ser humano e da forma com que a gente acaba olhando, né, para essas constituições do ser humano. Até trazendo aqui a nossa postura, né, como terapeutas humanistas, terapeutas dialéticos, terapeutas sistêmicos, né, porque isso tudo está muito próximo e é muito conferido dentro da psicologia junguiana, né, que dialoga com a realidade, que vê a rede de apoio, a parte social, né? Então, isso é um aspecto muito forte da psicologia analítica e que eu trago aqui para a gente dar atenção para isso, porque isso faz muito parte da nossa postura e da nossa prática clínica para estar vendo
esse sujeito. Um complexo se torna patológico quando nós pensamos que não os temos, os ignoramos e por sua intensa carga afetiva e autônoma, que pode passar a ser o centro da consciência, gerando complicações. Então, o que a gente confere aqui nessa ideia? É que o complexo, ele passa a ser patológico, ou seja, ele está dentro dessa constituição de orgânico, de fazer parte, né? Então, ele só vem a ser disfuncional quando a gente ignora, quando a gente não assiste. Então, trazendo aí esse olhar de questionar, né, de refletir, de olhar para esses conteúdos que passam pela gente, né, e acolher todos eles, sejam eles dolorosos ou sejam eles prazerosos. E o patológico, ele faz parte também da nossa vida, né? A gente, em algum momento, tem esse aspecto de lidar com alguma coisa que não nos agrada, né? E o patológico, esse complexo, ele vai tornar, né? Vai ter esse teor desconfortável quando você não dá atenção, quando você ignora e ele tem essa interferência tão grande, né? Então, isso vai acrescentando força para ele. Então, considerando como reflexo da existência ativa da psique, o processo associativo foi tomado como ponto de partida. A existência dos complexos e das atitudes típicas não poderiam ser explicadas suficientemente sem a hipótese do inconsciente. Então, a gente está conferindo essa ideia que o caráter associativo do complexo está dizendo dessa capacidade do complexo, quando ignorado, né, ele se associar com outros núcleos afetivos, né, com outros temas. E daí isso ir nos atravessando, né, eu falo atravessando como ponto de interferência, de influência, de incômodo na nossa vida, de maneira ampla, né? Porque assim que ele vai associando com outros conteúdos, isso vai aumentando. Então, por exemplo, quando um paciente que tem um complexo paterno, né, disfuncional, e aí ele que já não consegue colocar, não consegue conferir dentro de si, né, o que é dele, o que são, o que é o limite do corpo dele, e aí vem ter que se relacionar com várias pessoas, aí vem uma família que também não reconhece como disfuncional, como necessitando de uma atenção, além de ter essa dificuldade de se perceber, né, de acontecer várias alucinações, né, de várias crenças aí pessoais, ainda ele vai conferir dentro desse núcleo de outras associações familiares que existe um rompimento com os outros. Então, assim, explicando aí essas associações que vão acontecendo, né, quando a gente não assiste, né, aquilo que está dentro da nossa realidade, aquilo que nos atinge, aquilo que nos compete, né. Configurando como reflexo da existência ativa da psique, a existência dos complexos e das atitudes típicas não poderiam ser explicadas o suficiente sem a hipótese do consciente. Então, questionando aqui que o complexo, ele só ganhou força, né? Só teve essa consideração e se torna um conteúdo aqui estudado e questionado por nós, porque primeiramente o inconsciente foi considerado. Então, a gente apresenta o inconsciente
para falar do complexo, porque é uma base fundadora, né? E muita relevância para que a gente consiga ver a interferência disso, ver como que era considerada, né, dentro da saúde mental daquela época, de hoje também, e assim para dar fundamentos para se ampliar outros estudos e outras questões, né? Então, o inconsciente acaba se tornando uma coisa, um conceito bem importante e fundador para agregar o complexo, né? E a gente está hoje questionando e estudando ele. Segundo Jacob, do ponto de vista do eu, o ego, né, há então 4 possibilidades de comportamentos em face do complexo. É a total inconsciência, né, a identificação com o complexo, a projeção e a confrontação com esse complexo. Então, existem essas 4 possibilidades do sujeito passar, né, se apresentando ao complexo, né, mas o que a gente vai observar é que é apenas pela confrontação que a gente consegue aí dissolver, né, é tomando consciência, né, e isso agora faz muita coerência depois do que a gente viu, né? Quando a gente descompreende ou ignora um conteúdo afetivo, aquilo ganha uma força, né, muito grande e acaba se tornando patológico. Então, aí compreendendo que a confrontação com o complexo vai fazer muito mais benefício, né, para o sujeito, e também é uma das formas de se passar pelo complexo. No entanto, é o caminho da confrontação que os conteúdos são integrados. No entanto, está dizendo assim, né, que fazer essa confrontação não é das coisas mais simples, né? Pelo contrário, a confrontação é tomar consciência, delimitar o que é responsabilidade, né? Você dar essa atenção ampla, né, para aquilo que te atravessa. E isso acaba conferindo muito sofrimento, né? Por isso que a gente diz que tomar consciência dói, né? Então, é uma parte terapêutica que, apesar de trazer muito benefício, não é dessas mais prazerosas, né? Até porque vai tocar nessas estruturas aí, né? Nesses valores, nessas constituições todas que o ser humano vai desenvolvendo. Então, por isso que vai apresentar aqui, no entanto, como uma coisa assim a se denotar, né, um custo, né? Então, a confrontação é que traz essa integração e ajuste dos complexos na vida do sujeito. Então, complexo paterno, né? O que é, de onde vem, e agora a gente vai compreender um pouquinho melhor sobre ele especificamente, certinho? Os complexos paternos são responsáveis pela manutenção da consciência, pela noção e assimilação da realidade. A crise no complexo paterno gera as psicoses como transtorno bipolar e esquizofrenia, e, em parte, influencia nas vivências ambientalmente condicionadas do indivíduo. Se considerarmos que, no inconsciente dele, existe como elemento nuclear uma imagem paternal, como, por exemplo, a do mito grego Zeus. Então, a gente está conferindo aqui que o que confere, né, seu complexo paterno é de uma configuração, né, de ordem, de realidade, né, e que isso, tendo uma crise, tendo
essa dificuldade de constituição, de formação, acaba gerando então essas psicoses, essas quebras aí, esses limites dentro da psique humana. E que tem muita e que confere muito com histórias, né, com mitos, com símbolos dentro da nossa cultura que nos ajudam a ver essa figura paterna, né, e esse complexo paterno. Só poderíamos falar de um complexo paternal quando o choque entre a realidade e a exposição da psique do indivíduo são sensibilizadas e manifestam desequilíbrio, levando a uma cisão, isto é, uma situação inadequada tanto interna quanto externa, qual chegasse a converter o elemento nuclear de apenas potencialmente perturbador para inteiramente perturbador. Então, aqui, quando a gente está falando, né, de um complexo paterno que sofre essa interferência, né, entre a realidade e o que é e o que não é, entre o que é sensibilizado, o que é a estrutura que o sujeito comporta para lidar com essa realidade, é que a gente está falando de um complexo paterno, né? Então, assim, E isso, né, trazendo também que traz um desequilíbrio. Então, esse complexo paternal, ele ganha esse aspecto patológico porque ele vai conferindo isso, né, de trazer um desequilíbrio, de trazer uma desarmonia, e o sujeito vai cindindo esses mundos, né, esses polos, trazendo a perturbação para ele. Jung acentua expressamente que os complexos, enquanto ainda são inconscientes, podem certamente se enriquecer com associações e ganhar uma expressão cada vez maior. No entanto, jamais poderão ser corrigidos. Assim, quanto menos conhecidos os temas dos complexos, mais redes de conexão se criam e viram interferir na vida do ser de modo sutil. Então, a gente está falando aqui, né, dessa realidade onde o sujeito se queixa de uma disfunção, de algo que ele não gosta, mas que ele não consegue alterar. Coisas até muito comuns, né, na nossa realidade. No entanto, essa constituição, né, na estrutura que é psicótica, ela tem uma gravidade muito grande, né, porque isso afeta muito a vida do sujeito, né, muito o bem-estar dele, muita segurança dele, né. Então, quando isso acaba não sendo conhecido, não ser reconhecido, gera um embate muito grande. E vão gerando mais conexões, né? Vão tendo mais conteúdos associados, como que a gente já falou, e aí vai gerando essa rede, né? Emaranhado de associações. Quando o complexo enraizado na matéria do inconsciente pessoal parece estar em oposição ou indiferenciado ao inconsciente, o seu núcleo posto a descoberto, pode se revelar um conteúdo do inconsciente coletivo. Nesse caso, o homem já não está mais em confronto, por exemplo, com o seu próprio pai, mas no arquétipo paterno. Então, como a gente está falando, né, do complexo paterno, a gente precisa ver que o sujeito com esse complexo paterno, né, ele não está não está lidando, né, principalmente com um conteúdo pessoal, né, com a interferência da relação com o pai, mas sim com uma imagem, né, com uma estrutura paterna que é mais coletiva, que é maior do que a própria experiência dele.
E isso apontando até para o conceito de arquétipo, né? Que é essa imagem, que é essa representação maior de algumas realidades nossas, né? Como a do pai. Então, acaba conferindo aí essa representação maior de arquétipo de pai, né? E vendo que esse sujeito, né, que está passando por essa interferência do complexo paterno, está tendo que lidar com coisas para além de um teor pessoal, né? De uma vivência ali com seu pai, mas de uma estrutura, de uma representação de ordem, de realidade que configura ao paternal. Constitui um grande perigo a incapacidade de distinguir os conteúdos que pertencem ao consciente dos que são oriundos ao complexo inconsciente. Ou seja, aí a gente está falando dessa mistura, né? Do que eu compreendo, do que eu estou sentindo, o que está chegando até a mim, o que eu estou... o que está sendo tomado atenção, e aquilo que eu não estou compreendendo, mas que está sendo apresentado, né, que está vindo até mim através desse complexo inconsciente, dando atenção aqui para o fato de que dentro desse complexo paterno apresenta essa realidade de cisão, né, do que é de fato está sendo apresentado, né, o que de fato é importante e precisa ser apresentado para mim, do que faz parte simplesmente de um complexo inconsciente, né? Porque isso acaba se vendo muito dentro dessa realidade de complexo paterno, dentro de uma pessoa com essa realidade psicótica, né? Há essa mistura do que é consciente e o que é complexo inconsciente, né? O que é o limite, o que é a ordem de um trabalho, o que é a data, o que é o limite do meu corpo, do que é o limite do lugar, o que é o limite interno. Então acaba tendo essa dificuldade, representando aí uns sintomas, né, dessa patologia, desse complexo paterno disfuncional grande, né, visível, assim, que a gente vai conferindo dentro dessa realidade psicótica. A figura do pai é a experiência importante para a criança, também para o adulto. O relacionamento com o pai é fundamental, falando de forma geral. Existe muito sentido na ideia de o princípio paternal ser representado pelo pai natural. Então a gente vai conferir aqui que essa representação, ela casa muito bem, porque essa figura de pai, que desde a origem, né, tem essa contribuição, tanto biologicamente quanto socialmente, ela vai tendo uma representação que faz coerência, né? Porque, ao mesmo tempo, a gente vai conferindo que na natureza, no universo, essa influência paternal, ela tem também esse peso, né? Essa constituição aí de uma outra ordem, né? Além do acolhimento, além da nutrição, que a gente vai, então, nomear como paternal. E que, pelo que a gente vai discutindo, é que casa muito bem, né, essa relação. A habilidade de aceitar a ordem do mundo reflete um princípio muito geral, e contudo, cada indivíduo tem sua própria solução. A maneira como a pessoa se organiza depende da sua constituição pessoal, bem como da tipologia herdada de seus antepassados. Assim, essa configuração de como a pessoa vai se organizando, né, de como ela vai lidando com a realidade, fala muito e tem muito essa constituição dessas representações, né, dessa influência
de bases, né, herdadas, tanto da relação com o familiar, mas também com a representação que vai além desse núcleo principal que é a família, né? E dizendo aí dessa influência até da quarta geração, né? Até de como que a família configurou essa estrutura de família, né? Como é que dentro da família essa realidade de estipular a ordem, estipular a hierarquia. Então, tudo isso vai sendo um conjunto de heranças, né, para interferir na vida do sujeito. E aí a gente chega nessa dissolução de um complexo, já que a gente já passa por ele de 4 maneiras, e existe uma maneira que ela é mais equilibrada, né? Ela vai apontar então por essa dissolução, né? Por essa integração. Aqui a gente vai questionar se isso é patológico, né? Tem cura? Se isso é disfuncional, isso tem um remédio, né? Então, isso é que a gente acaba discutindo dentro da nossa prática e também dentro dessa abordagem, né? De ver o que é cura, o que é proposta aí de mediação, e a gente vai perceber que essa proposta, na verdade, é de integração, né? De dialética, de adaptação. Então, essa dissolução aqui, ela vai estar conversando muito com isso. Do ponto de vista funcional, né, orgânico, adaptativo, pode-se dizer que há uma dissolução de um complexo que se dá pela digestão, né, síntese, adaptação, né, algo bem próximo da nossa realidade aí para que a gente consiga compreender. Isto é, a sua conscientização como consequência, uma redistribuição da energia. Então, se até aqui a gente compreendeu que complexo é um núcleo afetivo, né? É um núcleo de carga emocional muito forte, né? Que toma a pessoa de uma forma sem ela conseguir organizar, sem essa subjugação. A redistribuição da energia, então, vai ser uma proposta para estar lidando com isso. Ou seja, ampliando e integrando essas partes, considerando que existe, então, o sofrimento, que existe o prazer, que existe a responsabilidade. E a gente está falando aqui de um complexo que ele é bem denso, né? Ele é bem difícil. E sendo essa constituição fundamental e não foi desenvolvida, tomar consciência disso é um desafio, né? Então, acaba por conferir a habilidade de fazer essas integrações pessoais no terapeuta. É o equilíbrio das duas tendências, consciente e inconsciente, anjinho e diabinho, soprando conteúdos e possibilitando o equilíbrio psíquico. Então, já que a gente está falando aí de equilíbrio, né, de redistribuição de energia, considerar, conferir essas partes. E isso acaba se tornando uma proposta de conscientização, de manejo terapêutico importantíssimo dentro desse complexo paterno, né? A visão da consciência dá forma ao caos. Tomar consciência de um problema arquetípico sem perceber tanto a existência dos aspectos positivos quanto os negativos é perigoso. Eu acredito que essa turma ela já consiga, né, que vocês tenham essa compreensão de por que isso é perigoso, né? Porque dentro dessa realidade de trabalho,
clínico, né, e de manejo de patologias psicóticas, você sugerir, você estabelecer alguma ideia, algum conceito, não se sustenta, não traz melhora, né? Então, a gente acaba discutindo aqui também o óbvio, porque o sujeito ele precisa estar integrando, estar conferindo a problemática dele de um jeito muito particular, ou seja, no seu tempo, a partir do que ele vai conseguindo, o que ele vai sentindo. E isso a gente vai percebendo e notando pela nossa realidade que é muito doloroso, né? Então, acaba que se você for abrupto, né, for muito direto, você acaba criando mais cisão, né? Mais distanciamento da sua prática, da mediação com esse problema. Então, na prática clínica é preciso respeitar as tendências autorreguladoras, né? Você ir com o tempo percebendo o que é possível aí o paciente, né, a pessoa conferindo de dor, de figura, de complexo, né? Então, isso aí vai muito da sua sensibilidade, coisa que é muito importante dentro dessa prática e desse manejo. Por isso, que na psicologia analítica é utilizada a compreensão dos mitos por meio da técnica de amplificação dos símbolos, ou seja, é a ferramenta para a assimilação dos complexos, qual pela via dos símbolos, dos contos de fadas, folclore, dos próprios mitos, se utiliza o paciente, a fim de integrar os polos representantes na psique. Eu acredito também que um pouco vocês consigam compreender por que por meio dos símbolos, da amplificação dos símbolos, isso se torna possível a compreensão, a fazer conferir, né, os complexos por essa pessoa que tem essas psicoses. Porque primeiro, né, se tratando de um conteúdo que é doloroso, que não está integrado dentro da psique dele, a partir de metáforas, a partir desses símbolos, vai ser menos dolorido e vai ser assimilado histórias e conteúdos dele, mas por uma via menos de confronto, né? Conflitiva. Então, por aí a gente já consegue compreender, né? Que fazer uso desses símbolos acaba se tornando muito, muito útil, muito válido, porque ajuda a integrar e de um jeito sem trazer embates muito fortes dentro dessa psique. E aí a gente vai caminhando e vendo que isso é possível, até porque dentro da nossa experiência a gente percebe que existe essa realidade, né, de integração, mesmo dentro de uma psique muito básica, né, muito primitiva, né. Até a criança vivencia o pai, ao mesmo tempo como o pai bondoso e também como um pai terrível e ameaçador. Ou seja, aqui não é desconsiderando a psique da criança, né? Até porque ela é muito rica e ela tem uma riqueza, um destaque muito importante. Mas é dizendo assim dessa constituição que é simples, né? Que não tem essa rigidez, que não tem essa solidez, né, para fixar ou para se apegar. E a criança ela passa por isso, né, quando tem que conferir no pai essa figura, né, que poxa, é a pessoa que me formou, mas que tem esses aspectos dúbios, né, é o bom, é o mal, é o que castiga, mas é o que protege. Então, conferindo isso, a gente percebe que
tem condições de fazer essa apresentação. Os mitos servirão para elaborar os conteúdos de uma psique que está prestes a cindir. Vamos utilizar neste estudo o mito do caos, que assim como na esquizofrenia demonstra dificuldade em se adaptar, e utilizar da razão como forma complementar ao emocional, os conteúdos irracionais. Então a gente já vai estar se aproximando da utilização do mito, né, para estar vendo quão próximo dessa realidade psicológica se faz essa realidade mitológica e também que corresponde a uma realidade concreta, né? A imagem do pai criador, né, que parece no mito, à primeira vista é corriqueira, né? Natural, tal. Ao mesmo tempo, não é de forma alguma fácil de constatar, porque ele é o pai, como ele consegue isso, né? São questões que todos nós passamos, né? De onde a gente veio, né? Por que eu tô aqui? Do que eu sou? Então, essas questões de fundamento, né, de origem, é também conferido, né, pela criança, querendo saber, poxa, quem é meu pai, né? Quem que é essa pessoa que me fundou, né? Como que ele faz isso, né? Perguntas, questões que a criança vai apresentando e vai conferindo esse conflito aí psicológico, né? E que vai também dando início para vários outros conflitos, né, na nossa vida. A criança passa por seu desenvolvimento impulsionado, um caos paradoxal. Um mundo é criado e um mundo vai sendo formado. Aqui a gente está sendo apresentado a ideia de que a gente, quando nasce, a gente sabe que o mundo está aí, né? Que a gente tem uma mãe, tem um pai, mas esse mundo ele só vai tendo de fato um peso, uma representação quando a gente vai andando, vai tomando propriedade dele, né? Então, isso é um paradoxo muito forte. A gente se vê, né? A gente vê a mão, a gente fala é meu, mas a gente não sabe quem que é a gente, né? E isso é uma característica que a gente consegue comparar muito bem na criança, né? Nessa primeira fase, e também conferindo dentro desse paradoxo que a gente repete em vários momentos da vida. O importante é que sempre surge um momento criativo no qual deve ocorrer mudança de perspectiva, abrindo espaço para uma dialética posta e delimitada. Exemplo desse processo, tá? Antes de entrar nesse exemplo, eu acho que é importante a gente conferir, né, o que está propondo aí esse momento criativo que a gente tem que passar, né? É um momento onde depois do caos, né, é conferido a ordem. Depois dessa inconsciência do que não é conhecido, vem o consciente. Então, corresponde muito ao fato que é só quando a gente está com algum problema, é quando a gente tem alguma dor, que a gente desenvolve, né? E isso, até de uma forma orgânica, é muito familiar pra gente, porque no processo de desenvolvimento, o ser humano, ele precisa passar por dor. A adolescência é esse marco, né, de dor, de transformação, de adequação, de criatividade, para saber o que é de fato significativo e importante, que vai ser tomado pela pessoa, né, como ferramentas para ele. Então, e um exemplo de processo criativo, né, dentro dessa constituição psicótica, é um exemplo que está lá no livro da Jacobi, gente, de símbolo, arquétipo e complexo. Então, nesse livro, ela vai trazer esse exemplo aqui dessa paciente, né,
que precisou encontrar o princípio paternal dentro de si, né? Então, era uma paciente que vivia tendo delírios, né? Acreditava que ela estava muito doente e que existia forças ou coisas correndo atrás dela, né, que nada poderia ajudar. E a partir da história dela, a gente vai conferindo que fazia parte de um complexo, de uma configuração que não dava estrutura para ela de força, né, de integração entre o que ela tinha e o que ela podia conquistar. Então, nesse livro, vocês conseguem ter vários exemplos, além de ajudar muito a compreender, né, o uso dos complexos, o uso dos arquétipos junto com os complexos. Então, eu vou mandar um slide, né, para vocês, e aí vocês podem acessar o link, né, para estar acompanhando esse mito. Eu vou explicar, vou apresentar para vocês do que se trata rapidamente, porque ele é muito significativo para a gente, né? E então tá falando justamente desse caos que é a criação do mundo, né? E esse caos é apresentado por figuras primitivas, né, que se estabelecem, né, nessa vida, nesse universo, nessa natureza, e eles vão convivendo, vão tendo as experiências, né, isso de uma forma bem básica, bem primitiva mesmo, e estabelecendo suas hierarquias, né, estabelecendo o que para eles é bom e o que eles gostam. Então são deuses, né, que convivem dessa forma. Mas esse caos, essa bagunça não dura o tempo todo. E conforme a gente vai vendo, existem uns conflitos, né, que vão exigindo uma outra configuração. E essa configuração, esse ápice aí de conflito, é bem comum, bom, a palavra não vem agora, mas confere bem com esse momento onde a gente vive uma crise e a gente precisa ser criativo, né? Onde alguma coisa precisa ser criado para a gente adaptar, para a gente viver com aquela situação, depois daquela situação, né? Então, esse momento conflitivo que é apresentado nesse mito é importante para estabelecer aí uma ordem, estabelecer hierarquias, estabelecer uma outra configuração. Mas antes disso era um caos, né? Eram forças primitivas muito grandes. E como que isso vai ser proposto através do mito, né? Como é que essa configuração vai se estabelecer? Ela também vai apontar para a gente chaves, né, simbólicas de como a gente pode conferir essa configuração psicologicamente, certinho? Então, eu peço que vocês dêem uma olhada nesses mitos, nesse mito de Cronos, e não só no mito de Cronos, porque dentro, né, da saúde mental a gente vai observar que os mitos são uma ferramenta muito útil, né, muito válida de tomada de consciência, de integração de complexos por uma via mais natural, né? Mais integral, mais harmônica.